Olá, tudo bom? Meu nome é André, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e nesse podcast, o meu projeto, a minha ideia é fazer uma leitura completa do Livro de Mórmon com comentários. Tá? Meu propósito é poder ter um registro do Livro de Mórmon gravado com a minha voz e também vou fazer alguns comentários levando sempre em conta que esses comentários são baseados na minha opinião, nas minhas experiências e nunca eles significam a visão ou a opinião da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Esse não é um material, um podcast oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mas é uma iniciativa pessoal e que tem como objetivo apenas poder compartilhar mais desse livro que eu tenho tanto amor e carinho, respeito e sei que é um livro poderoso. Seu conteúdo é poderoso para aproximar qualquer pessoa mais de Jesus Cristo. Como que vai funcionar? Eu separei o Livro de Mórmon na Biblioteca do Evangelho, que é um aplicativo que está disponível aí nas plataformas do Android e para iPhone também. Esse aplicativo você consegue lá ter acesso ao Livro de Mórmon e criar planos de estudos. Então eu criei um plano de estudo do Livro de Mórmon para a leitura dele em um ano. Então ficou dividido em 365 partes e a minha ideia é cada dia ler uma dessas partes e também fazer alguns comentários sobre elas, tá? Então eu vou lendo as partes e vou comentando, tá? Hoje, então, nesse episódio eu vou ler a página de título do Livro de Mórmon, a introdução e o depoimento das 3 testemunhas. São trechos bem pequenos. A ideia é que cada dia eu possa publicar ou ler um trecho. Talvez algum dia eu não consiga, devido à agenda, fazer a publicação. Talvez algum dia eu publique 2, 3 episódios. Mas vamos lá. A ideia é que em 1º de abril de 2024 eu possa então concluir essa leitura completa do Livro de Mórmon, junto com alguns comentários. Vamos começar então aqui na página de título do Livro de Mórmon. Diz assim: O Livro de Mórmon, relato escrito pela mão de Mórmon em placas extraídas das placas de Néfio. É, portanto, um resumo do registro do povo de Néfio e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito e selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, a fim de ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Tradução original das placas para inglês feita por Joseph Smith Jr. Então essa parte aqui é uma breve apresentação. É um relato escrito pela mão de Mórmon. O Livro de Mórmon, ele é extraído das placas de Néfio. Aqui dá uma explicação geral, né, do livro, o que ele contém, né, que fala sobre um povo que saiu de Jerusalém. Fala também tem um relato extraído do livro de Éter, que é um registro do povo que, na ocasião em que o Senhor confundiu a língua, né, em que ele construiu uma torre, a Torre de Babel. Então tem um relato desse povo. Mas a parte que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho mais interessante, é que um dos principais propósitos do Livro de Mórmon é ajudar todas as pessoas, né? Convencer todas as pessoas que Jesus é o Cristo, o Deus eterno. Jesus é um nome comum que existia comumente na época de
do Salvador em que ele nasceu, como Arthur, Carlos, talvez seria hoje como Pedro, como Enzo, Rafael. Era um nome, digamos que popular na época, né? Que esse nome Jesus. Mas Cristo significa ungido, ungido de Deus. Então, Jesus Cristo. E o propósito do livro de Mórmon principal é convencer todas as pessoas que Jesus, o Jesus, é ungido. E ali fala também o Deus eterno, ou seja, o Deus que não tem princípio de começo nem princípio de fim. Então, esse é um dos papéis principais do livro de Mórmon, e por isso que ele é tão importante na nossa vida, porque todos nós precisamos ter um testemunho de que Jesus Cristo, ele vive, que ele é real, um testemunho de que o Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. E o livro de Mórmon, ele tem como papel, uma das suas principais propósitos e objetivos é esse, é convencer a todos, sejam os judeus, os gentios, de que Jesus é o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, o livro de Mórmon é um livro que tem como um propósito principal convencer todas as pessoas que Jesus é o Cristo. Então, se você precisa aumentar seu testemunho do livro de Mórmon, fortalecer seu testemunho de Jesus Cristo, se você precisa ter um testemunho de Jesus Cristo, aumentar seu testemunho sobre Jesus Cristo, renovar seu testemunho sobre Jesus Cristo, o livro de Mórmon tem o poder de ajudar você. E eu realmente sei que o livro de Mórmon, ele tem e ele cumpre esse papel de ajudar-nos a convencer-nos de que realmente Jesus Cristo vive, que ele é real, que ele realmente é o nosso Salvador. Estou muito animado para nós lermos juntos todo o livro de Mórmon. E nós vamos ver que todo o livro de Mórmon, praticamente todas as páginas, capítulos, todos os profetas, eles se referem em algum momento a Jesus Cristo. Eles se referiam a Jesus Cristo. Muitos deles, né, talvez a maioria aqui, antes mesmo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, eles já mencionavam, respeitavam e reverenciavam o Salvador. Então, o livro de Mórmon, ele tem esse grande objetivo, que é convencer todas as pessoas que Jesus é o Cristo e que ele se manifesta a todas as nações. É interessante porque nós vamos poder ver como o Salvador se manifestou não só ao povo em Jerusalém, mas após a sua ressurreição ele também se manifestou aqui nas Américas. Isso mostra que o Senhor, ele se manifesta a todos os seus filhos, a todas as pessoas. E que Jesus Cristo, ele pode também se manifestar na nossa vida. Não talvez como foi aos nefitas, em que ele veio visitar fisicamente, mas quantas maneiras o Senhor tem se manifestado já na nossa vida, na sua vida. E o livro de Mórmon vai nos ajudar a entender isso, de que maneira o Senhor tem se manifestado a nós, de que maneira o Senhor tem se manifestado para você, na sua vida. Então essa é a primeira parte, né? Um relato, a introdução do livro de Mórmon, a página, título do livro de Mórmon, né? Que tem essa breve explicação sobre esse livro especial. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a introdução do livro de Mórmon. Primeiramente, eu vou fazer a leitura e depois vamos comentando. Introdução. O livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos, pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras, escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mórmon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos.
O acontecimento de maior relevância registrado no Livro de Mórmon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumorah. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu a respeito do antigo registro e da tradução que seria feita para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas, como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: "Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da face da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo-os de qualquer outro livro." O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos estão escritos aqui e incluídos como depoimentos de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda a parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho saberão pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nesses últimos dias e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor, reestabelecido na terra em preparação para a segunda vinda do Messias. Nesse ponto, então, alguns comentários sobre a introdução. Aqui explica uma visão geral, assim como a página título, uma visão geral sobre o livro, como que foi... Joseph Smith recebeu então a visita, né, de Moroni, que Moroni o instruiu sobre o livro e como que foi o processo. Mas dois pontos importantes é que aquela velha citação de Joseph Smith, né? Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. É interessante que realmente o livro de Mórmon é um livro poderoso. É um livro que pode nos aproximar de Deus, mas é interessante que não é a leitura do livro de Mórmon que nos aproxima de Deus. Aqui diz que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. Então, na verdade, a leitura em si só do livro de Mórmon não nos aproxima de Deus. O que diz aqui é que o que vai nos aproximar de Deus é seguir os preceitos ensinados no livro. Então, isso vai nos aproximar de Deus. E esse é o ponto que eu convido você a avaliar. Você tem seguido os preceitos ensinados no livro de Mórmon? Você tem buscado conhecer mais e melhor esses preceitos para saber como melhor aplicar na sua vida? Porque é exatamente isso que vai aproximar você de Deus. Outro ponto que eu gostei muito aqui, deixa eu achar aqui, que eu acabei não marcando antes as partes que eu tinha lido, então eu tenho que ver aqui agora. Só essa parte aqui, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, eu tô procurando aqui qual é a parte que
que me chamou muita atenção aqui, que eu gostei bastante. Aqui, ó, essa parte eu gosto muito, ó. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Então, nós sabemos que hoje o mundo precisa de muita paz, as pessoas precisam de paz, as pessoas buscam paz, anseiam pela paz. E a paz, a verdadeira paz, ela é dada pelo Senhor. Um dos nomes do Salvador é o Príncipe da Paz. E ele realmente é o príncipe que nos dá a paz que precisamos. E aqui diz que o livro de Mórmon, ele vai nos mostrar, explica aos homens o que devem fazer para ganhar a paz nessa vida. Então esse é mais um motivo para nós estudarmos o livro de Mórmon, porque ele nos explica o que devemos fazer para ganhar a paz. E de novo, interessante que o livro em si não nos dá a paz, mas ele nos explica o que devemos fazer para ganhar a paz. O livro de Mórmon não é um livro que nós lemos passivamente e esperamos os milagres acontecer, as bênçãos vir para a nossa vida, mas ele nos mostra o que devemos fazer. Aqui nesse ponto fala, que ele nos mostra aos homens o que devem fazer para ganhar a paz nessa vida. E lá embaixo a citação do profeta Joseph Smith também diz assim, que seguindo seus preceitos o homem se aproximaria de Deus, ou seja, ele exige uma ação de quem lê. É um livro que exige que quem leia pratique, para que possa receber as bênçãos que ele promete. E por último aqui é a parte que quem serviu missão conhece muito bem esse parágrafo, que normalmente a gente deixa marcado para os pesquisadores ponderar sobre esse assunto, que é o convite para todos os homens lerem o livro de Mórmon, ponderar no coração a mensagem e depois perguntarem a Deus. Então esse é o processo correto. O processo correto para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro não é o processo de pesquisar na internet, de ouvir o comentário das outras pessoas, de ouvir o testemunho das outras pessoas e simplesmente por isso já ter o seu próprio testemunho. Não. Ele tem um processo, ele tem uma receita. Primeiro, para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o livro de Mórmon. Você precisa ler. Uma pessoa que nunca leu o livro de Mórmon, ela não está autorizada a emitir sua opinião sobre o livro de Mórmon, porque ela nunca nem leu. Ela está falando muitas vezes baseado no que ela ouviu ou no que ela acha ou no que ela interpretou. Então o primeiro ponto é ler. Mas ler por si só também não é o suficiente. Qual é o segundo passo? Ponderar no coração. Ponderar é pensar, é avaliar e é no coração, não é na mente, É interessante, Não diz aqui ponderar na mente a mensagem, é no coração. Porque o livro de Mórmon é um livro de poder espiritual. Então, na verdade, é no coração que você vai sentir a veracidade do livro de Mórmon. Não é na mente, não é na razão, não é no lado racional que você vai poder saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mas é no coração. E por último, e mais importante talvez, é perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo, se o livro é verdadeiro. Então essa promessa é maravilhosa. É perguntar direto a Deus. Não pergunte ao Google, não pergunte à internet, não pergunte às pessoas. Não confie na opinião das pessoas. Confie no que Deus vai falar para você. E isso vai fazer toda a diferença. Então esses são os 3 passos para qualquer pessoa poder saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. Ela precisa ler o livro. Ler o livro todo. Não é ler um pouquinho e achar que já entendeu. Ler uma página e achar que já compreendeu tudo e já fazer um pré-julgamento e isso não é bom, isso não é certo, isso não vem do Senhor, por uma simples, rasa leitura ou por ouvir alguém comentar. Isso não é o ponto. Então, primeira coisa, ler o livro. Segundo, ponderar no coração. Não é ponderar na mente, é ponderar no coração. Coração é a fonte dos sentimentos, a mente é a fonte dos pensamentos. Então você vai ponderar no coração, por quê? Porque o livro de Mórmon, ele se adquire um testemunho por meio do Espírito, e o Espírito vai vir por meio do sentimento, ele vai tocar o seu coração. E por último, perguntar a Deus, sinceramente, Senhor, Deus,
esse livro, ele é um livro bom, ele é um livro verdadeiro, como diz. Eu já li todo ele, eu já estou ponderando sobre ele, mas eu quero a tua resposta. E ao fazer esse processo, milhões e milhões de pessoas já adquiriram seu testemunho do livro de Mórmon. Eu tenho um testemunho do livro de Mórmon porque eu fiz isso. Eu li o livro de Mórmon, eu ponderei no coração a mensagem dele, eu perguntei a Deus e eu tive uma resposta. E a resposta veio por meio do Espírito Santo. E isso me trouxe um testemunho da veracidade e divindade desse livro. Então eu sei que essa promessa ela é maravilhosa e ela muda a nossa visão. Ela muda a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre Deus e até sobre a igreja dele. Porque aqui diz que aqueles que obtiverem esse testemunho saberão também que a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias realmente é o reino de Deus restabelecido na terra em preparação para a segunda vinda do Messias. Eu amo isso e eu sou muito grato e eu compartilho o meu testemunho que esse processo de ler o livro de Mórmon, ponderar no coração a mensagem que ele contém e depois perguntar a Deus, ele funciona, ele dá certo. A última parte do episódio de hoje é o depoimento de 3 testemunhas. Eu vou ler e depois alguns comentários. Primeiro, vamos lá. Depoimento de 3 testemunhas. Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem esta obra chegar que nós, pela graça de Deus, o Pai eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo, vimos as placas que contêm esse registro, que é um registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, seus irmãos, e também do povo de Jared, que veio da torre da qual se tem falado. E sabemos também que foram traduzidas pelo dom e poder de Deus, porque assim nos foi declarado por sua voz. Sabemos, portanto, com certeza que a obra é verdadeira. E também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas e que elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem. E declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe-as e colocou-as diante dos nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas e sabemos que é pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que essas coisas são verdadeiras. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. E a voz do Senhor ordenou-nos que prestássemos testemunho disso. Portanto, para obedecer aos mandamentos de Deus, prestamos testemunho dessas coisas. E sabemos que, se formos fiéis a Cristo, livraremos nossas vestes do sangue de todos os homens e seremos declarados sem mancha diante do tribunal de Cristo. E habitaremos eternamente com Ele nos céus. E honra seja para o Pai, e ao Filho, e ao Espírito, que são um Deus. Amém. Oliver Cowdery, David Mann e Martin Harris. Então esse é o depoimento das 3 testemunhas. O que eu gostaria de comentar aqui é que eles tiveram uma experiência singular, uma experiência especial, e eles tiveram um testemunho do livro de Mórmon. E esse testemunho, eles disseram que fazia eles se sentir obrigados a compartilhar esse testemunho com o mundo, que eles sabiam que o livro de Mórmon era verdadeiro. Eles tinham esse sentimento, esse senso de responsabilidade, que eles eram responsáveis, eles tinham recebido um dom, uma bênção, né? Eles falaram que receberam pela graça de Deus, pelo poder de Deus e não do homem, e que eles sentiam esse compromisso, essa necessidade que eles tinham, essa responsabilidade de compartilhar esse testemunho com o mundo. Então, talvez ponderando para nós não tivemos a mesma experiência que eles, pelo menos eu não, acredito que você também, de poder ver as placas pessoalmente, poder olhar elas todas com seus próprios olhos, e ouvir um anjo ainda ali junto, manifestando que elas eram verdadeiras.
Mas mesmo assim, tanto eu e acredito que você também já temos um testemunho desse livro. E no momento em que nós temos um testemunho desse livro, mesmo que a nossa experiência, o nosso testemunho, o processo do nosso testemunho não foi igual dessas 3 testemunhas que viram o anjo, ouviram o anjo testificando, que viram as placas, mas mesmo assim nós podemos ter nosso próprio testemunho, podemos nos encontrar nesse mesmo senso de responsabilidade que eles tinham, de que eles deveriam compartilhar seu testemunho com o mundo, porque eles tinham recebido um testemunho. Então eu, por ter um testemunho do livro de Mórmon, que não foi igual a esse das 3 testemunhas, mesmo assim é o meu testemunho, ele é valioso para mim, e eu também tenho esse senso de necessidade de livrar minhas vestes do sangue de todos os homens, de todas as pessoas, e declarar o meu testemunho do livro de Mórmon. Então, para mim, a lição dessa parte aqui que eu queria compartilhar é que nós devemos também estar prontos para compartilhar nosso testemunho com o mundo, testemunho do livro de Mórmon. Se você já tem um testemunho do livro de Mórmon, escolha uma forma como você pode compartilhar esse testemunho. Talvez nas suas redes sociais, talvez com seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, talvez com alguém que você ministra. Escolhe uma forma como você pode também prestar o seu testemunho, fazer o seu depoimento, como uma testemunha de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Se você não tem um testemunho, não tem problema, tá? Apenas busque esse testemunho. E eu sei que se você seguir o processo que eu falei anteriormente, ensinado na introdução, que é ler o livro de Mórmon, ponderar no coração e depois perguntar a Deus, você vai também poder ter sua própria resposta, sua própria experiência espiritual, confirmando que o livro de Mórmon é verdadeiro. Para encerrar esse primeiro episódio, eu gostaria de contar uma experiência que eu vi no CTM. Em 2007 e 2005, o presidente Henry B. Eyring esteve no CTM do Brasil e naquela manhã em que ele teve no devocional no CTM, ele falou o seguinte, compartilhou o seguinte: Elders e Sisters, hoje pela manhã, quando eu estava no hotel, antes de vir para cá no CTM, eu me ajoelhei do lado da minha cama e eu pedi a Deus que eu queria saber se o livro de Mórmon era verdadeiro. Eu fiz isso não porque eu não soubesse que o livro é verdadeiro, mas porque eu queria novamente ter a confirmação e renovar o meu testemunho do livro de Mórmon. Então, talvez você também já tenha um testemunho do livro de Mórmon, assim como o presidente Eyring, que na época já era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e com certeza ele já tinha um testemunho do livro de Mórmon. E ele não fez essa oração para pedir o seu primeiro testemunho, mas ele pediu de novo um testemunho para que ele pudesse fortalecer aquele testemunho que ele já tinha recebido no passado. Da mesma forma, eu e você precisamos estar constantemente renovando o nosso testemunho do livro de Mórmon e especialmente do nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu convido você a seguir esse exemplo do presidente Eyring e fazer a sua busca pessoal de novo. Não importa se você já tem um testemunho, se você já leu o livro de Mórmon várias vezes, enfim, faça essa busca. Pergunte a Deus se o livro é verdadeiro. Busque isso, e isso vai renovar o seu testemunho e a sua fé no livro de Mórmon e, ao mesmo tempo, no Salvador Jesus Cristo. Um abraço e até o próximo episódio. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo episódio. No episódio de hoje nós vamos ler e comentar o depoimento de 8 testemunhas e também o testemunho do profeta Joseph Smith. Então, vamos iniciar agora. Lembrando que eu primeiramente vou ler esses trechos, depois eu comento. Comentários baseados na minha opinião pessoal e que não representam a opinião oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, tá ok? Então vamos começar. Depoimento de 8 testemunhas. Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem esta obra chegar que Joseph Smith Jr.,
o tradutor desta obra mostrou-nos as placas mencionadas, que têm a aparência de ouro, e que manuseamos tantas páginas quantas o dito Smith traduziu, e que também vimos as gravações que elas contêm, as quais nos parecem ser uma obra antiga e de execução esmerada. E isto testemunhamos solenemente, que o dito Smith nos mostrou as placas, pois nós as vimos, e seguramos e sabemos com certeza que o dito Smith possui as placas de que falamos, e damos nossos nomes ao mundo para que testificarmos ao mundo do que vimos. E não mentimos, Deus sendo testemunha disso. Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Aaron Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith e Samuel Smith. Então aqui temos o depoimento de 8 testemunhas. No episódio anterior, nós falamos sobre o depoimento de 3 testemunhas. É interessante, né? Quando nós colocamos lado a lado o depoimento de 3 testemunhas com o depoimento de 8 testemunhas, algo que eu percebo diferente é que no depoimento de 3 testemunhas ele é um depoimento mais espiritual. Ele fala mais do poder de Deus, da importância que eles têm de prestar o testemunho para cumprir os mandamentos de Deus e prestar testemunho do livro de Mórmon. O depoimento de 8 testemunhas ele parece ser mais direcionado para a população em geral, né? Talvez na época, para que as pessoas que não estavam tão interessadas nas coisas espirituais, mas para saber legalmente, né, a veracidade das placas do livro de Mórmon. Parece que o depoimento de 8 testemunhas ele tem menos elementos espirituais citados nele. Ele é mais um depoimento realmente do tipo assim, a gente realmente viu e a gente tocou essas placas, e aqui estão os nossos nomes para testificar disso. Já o depoimento das 3 testemunhas, eles prestam mais testemunho do poder, que eles sentiram, o poder, que eles viram um anjo. Então ele parece ser mais espiritual, né, o depoimento das 3 testemunhas. E o depoimento das 8 testemunhas não é que ele não seja importante ou espiritual, mas ele parece ter um outro objetivo, né, um objetivo mais legal, né, de ser uma testemunha legal da veracidade do livro de Mórmon e da obra de Joseph Smith. Agora nós vamos ler então o testemunho do profeta Joseph Smith, como consta aqui no início do livro de Mórmon. As palavras do próprio Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta, da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas, um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa além dessa túnica, pois estava aberta, de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus, e que seu nome era Moroni, e que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno,
tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse do uso e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me ainda que quando eu recebesse as placas, sobre as quais ele havia falado, por quanto tempo em que elas deveriam ser obtidas ainda não se cumprira, a ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com Urim e Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, se eu o fizesse, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo, a respeito das placas, minha mente abriu-se de modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, e isso tão claro e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. Após essa comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor do personagem que estivera falando comigo, e assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. E imediatamente vi como se fora um conduto que levava até o céu, e ele acendeu até desaparecer completamente, e o quarto voltou ao estado em que estava antes de essa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera o extraordinário mensageiro, quando em meio à minha meditação descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado, e imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado da minha cama. Relatou-me novamente, sem a mínima alteração, as mesmas coisas que me dissera na primeira visita. A seguir me informou de grandes julgamentos que recairiam sobre a terra, com grandes desolações, causadas pela fome, espada e pestilência, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado essas coisas, novamente acendeu como fizera antes. Naquele momento, tão profundas eram as impressões causadas em minha mente que perdi o sono por completo, atônito com o que havia visto e ouvido. Mas qual não foi minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado da minha cama e ouvi-o repetir as mesmas coisas que me dissera antes, e também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria tentar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-me. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o seu reino, caso contrário, não as poderia obter. Após essa terceira visita, ele ascendeu ao céu, como antes, e outra vez fiquei meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer. Quase imediatamente após o mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez, o galo cantou, e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Pouco depois me levantei e, como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia. Mas ao tentar trabalhar como normalmente fazia, senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa. Saí com essa intenção. Mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo e caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz, como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar ao meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Obedeci, voltando para onde estava meu pai, no campo, e relatei-lhe todo o ocorrido. Ele respondeu-me que aquilo era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara.
Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera estarem depositadas as placas, e devido à nitidez da visão que tivera referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra. No meio da parte superior, essa pedra era grossa e arredondada. Era, porém, mais fina na direção das extremidades, de modo que a parte central ficava visível acima do solo, mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca e introduzi-a sob a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas, o Urim e Tumim e o peitoral, como afirmara o mensageiro. A caixa na qual se encontravam era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento. No fundo da caixa havia 2 pedras colocadas transversalmente, e sobre estas estavam as placas e as outras coisas. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde, e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar assim a proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao fim de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e à maneira pela qual seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente, chegou a época de receber as placas, o Urim e Tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido como de costume ao fim de mais um ano ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-as a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles e que, se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo, verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, e porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-las de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros em minhas mãos, até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até essa data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith História, na Pérola de Grande Valor. O registro antigo, assim retirado da terra como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez ao mundo em inglês, no ano de 1830, como The Book of Mormon. Alguns comentários, então, sobre o testemunho do profeta Joseph Smith. Me chama a atenção essa parte em que ele fala assim: e chamou-me pelo nome e disse que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus, e que seu nome era Moroni, e que Deus tinha uma obra a ser executada por mim. Então, primeiro, Moroni chegou chamando Joseph Smith pelo nome, mostrando que Joseph Smith já era conhecido.
e que ele estava vindo da presença de Deus e que Deus tinha enviado ele para conversar com Joseph Smith. Logo, Deus conhecia Joseph Smith pelo nome e da mesma forma ele conhece cada um de nós pelo nosso próprio nome. Interessante aqui também que diz assim, e que Deus tinha uma obra a ser executada por mim. Então aqui Moroni apareceu para falar sobre essa obra que Deus tinha para Joseph Smith executar, que era para ser executada por ele. Da mesma forma, e de formas diferentes, obviamente, mas no mesmo sentido, Deus tem uma obra a ser executada por cada um de nós. Deus tem uma obra a ser executada por você, que só você pode executar. Ele tem uma obra a ser executada por mim, ele tem uma obra a ser executada por cada um de seus filhos. E eu convido você a ponderar. Você já sabe qual é a obra que Deus tem para ser executada por você? Você já perguntou sobre isso para Ele? Você já questionou? Senhor, qual é a obra que Tu tem que deve ser executada por mim nessa terra? E isso não quer dizer que seja algo grandioso, algo que vai ser público, vai ser divulgado, que vai se tornar famoso, mas pode ser algo silencioso, algo que ninguém ou poucas pessoas vão ficar sabendo, mas é a obra que o Senhor tem para você, é a obra que Ele tem para mim. São obras diferentes, mas são obras especiais e importantes para cada um de nós. Então eu convido você a ponderar sobre isso. Qual é a obra que o Senhor tem para ser executada por você? Outro fator importante aqui desse testemunho do profeta Joseph Smith são a quantidade de vezes que Moroni apareceu. Você percebe quantas vezes Moroni apareceu? Eu contei aqui que ele apareceu 5 vezes. 3 vezes à noite, no quarto de Joseph Smith. Apareceu mais uma vez no campo, quando ele estava trabalhando, ele caiu lá, atravessando a cerca, e depois apareceu lá no Monte Cumorah, quando Joseph Smith chegou lá. Foram 5 vezes. Interessante que cada uma das vezes que ele apareceu, Joseph diz que ele repetia a mesma mensagem sem mudar nada, mas depois ele acrescentava algo mais. Isso é muito interessante. Aqui, eu vou dar um exemplo. Aqui diz assim, relatou-me novamente, sem a mínima alteração, as mesmas coisas que me dissera na primeira visita. E a seguir me informou os grandes julgamentos que recairiam e outras informações mais. Então, cada vez que Moroni aparecia, Joseph Smith, ele repetia a mesma mensagem e depois acrescentava um pouco mais. Então, ele aparecia de novo, repetia a mesma mensagem anterior e acrescentava um pouco mais. Talvez isso seja uma forma de um padrão para nós poder entender como as coisas acontecem no Evangelho. O Evangelho, ele tem muita repetição. Cada vez que vamos na igreja, com o passar dos anos, as coisas se repetem. Quando nós vamos no templo, as coisas se repetem. E aí é um padrão que o Senhor usou aqui com Joseph Smith através de Moroni. É o padrão que ele repetia todas as coisas e depois acrescentava algo mais, acrescentava um pouco mais. Então é importante entender que sim, existem repetições no templo, existem repetições na capela, na reunião sacramental, nas escrituras, mas que se nós formos humildes e atentos, estivermos com os nossos ouvidos espirituais abertos, nós vamos poder receber tudo que foi repetido, mas em cada repetição sempre haverá algo mais, um adendo a mais, algo que nós não tínhamos percebido até aquele momento, algo que nós ainda não tínhamos recebido talvez até aquele momento, mas por nós ouvir aquela repetição, ao final dela virá algo mais. Então esse é um padrão que eu consegui identificar aqui, vendo como Moroni apareceu várias vezes. Apareceu a primeira vez, depois ele voltou a segunda vez, repetiu tudo da primeira vez e acrescentou algo mais. Depois ele apareceu a terceira vez, repetiu tudo que ele tinha falado até então e acrescentou algo mais. Depois ele apareceu a quarta vez, ele repetiu tudo que ele tinha falado e acrescentou algo mais. Então esse é um padrão que muitas vezes o Senhor usa para nos ensinar coisas importantes para a nossa vida, coisas importantes sobre o plano dele, sobre o Salvador Jesus Cristo. Ele repete, mas aqueles que tiverem o coração aberto vão poder receber
ao mais, além daquilo que já receberam. Então esse é um padrão bem interessante. E pelo que nós vimos então aqui, nessa noite, Moroni apareceu 5 vezes para Joseph Smith. E depois, ao final de cada ano, nos próximos 4 anos, ele apareceu de novo. Então deu mais 4 vezes, soma 9 vezes. E depois diz que no final, quando Joseph Smith traduziu o livro, o que aconteceu? Moroni apareceu de novo e pegou as placas. Então aqui soma 10 vezes que temos os registros, né, que Moroni apareceu para Joseph Smith. É interessante, né? E eu acredito que Moroni tenha aparecido outras vezes que talvez não foram registradas. Tem um relato no manual da igreja que é bem interessante, que certo, eu não lembro ele exato, tá? Mas ele é verídico, tá? E em outro momento eu posso achar a referência dele. E a história talvez não seja exatamente como eu vou falar agora, mas ela é nesse sentido. Então, Joseph Smith estava com uma pessoa e eles estavam passando por um apuro. Eles precisavam chegar a certo lugar para proteger as placas e eles tinham que ir com muita rapidez. E eles estavam a pé, não tinham como se deslocar de uma cidade a outra. Eles até tinham, mas seria muito lento. E nisso veio um homem com uma carroça. Uma pessoa com uma carroça e falou: vocês querem uma carona? Eu estou indo para tal lugar, que era a cidade que Joseph Smith precisava chegar. Então Joseph Smith pegou a carona, aceitou, grato, feliz. Chegando na cidade, ele desceu, agradeceu aquele viajante, e quando eles desceram da carroça, que eles estavam sozinhos, ele falou para o homem que estava acompanhando ele: sabe esse carroceiro que nos deu a carona? Sim, era Moroni, que estava disfarçado para nos ajudar a chegar aqui. Então, Moroni, ele foi um mentor de Joseph Smith e ele por várias vezes apareceu a Joseph Smith. Ele ajudou Joseph Smith para que Joseph Smith cumprisse a sua missão. Acredito que Moroni foi designado por Deus para ser o ministrador, para ser o mentor de Joseph Smith. E ele cumpriu isso muito bem. Ele ensinava com amor, com paciência. Ele ensinava mostrando, dando a visão para Joseph Smith do que ele precisava fazer. E talvez esse papel de Moroni possa ser aplicado a nós. Muitos de nós, em alguns chamados, ou como pais, como líderes, como professores, recebemos a designação de ser mentor de alguém, de um filho, de um aluno, de uma família, de um jovem que precisa de ajuda, ou das nossas ovelhas imediatas que nós servimos no nosso chamado. E Moroni, ele se torna um grande exemplo para cada um de nós em cumprir esse papel que ele recebeu do Senhor de ajudar Joseph Smith, de treinar Joseph Smith. Da mesma forma, nós podemos tirar princípios aqui de como Moroni agiu para a nossa maneira de treinar, de ensinar, de dar a visão para a pessoa a quem nós estamos treinando e ajudando do que ela deve fazer, do que deve ser feito. Percebo que Moroni, ele conseguiu passar a visão para Joseph Smith do que precisava ser feito. E Joseph Smith teve muito sucesso pela clareza de Moroni, pela paciência, pela diligência. Ele prometeu que ele viria a cada ano, né, aparecer a Joseph Smith e dar novas instruções, novo treinamento, e ele sempre estava lá. Então, da mesma forma, nós, ao ministrar, ao treinar as pessoas que nós somos chamados a servir, nós podemos usar esse exemplo de Moroni e nessa forma como ele usou para ministrar, como ele foi um excelente ministrador de Joseph Smith naquele período que ele precisava de tanta ajuda para cumprir sua designação. Então, esses comentários que eu gostaria de fazer hoje referente então ao depoimento das 8 testemunhas e ao testemunho do profeta Joseph Smith, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você consiga tirar algumas lições. E eu gostaria de lembrar também que todos esses comentários, essa leitura, né, eu vou fazer a leitura completa do livro de Mormon diariamente, dividido em 365 dias. Essa leitura, ela não substitui o seu estudo pessoal. E eu recomendo que você faça o seu estudo pessoal das Escrituras, para que você possa ter suas próprias experiências estudando esses capítulos, essas partes do livro de Mormon, e assim tendo sua própria experiência, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.